Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, virá. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, né? E antes de começar a aula, eu tenho 2 avisos para dar, tá? O primeiro é, eu sei que o Flamengo tá jogando agora, né? Nesse momento, ao vivo, né? Se for gol do Racing, eu não quero que vocês me avisem ali durante a aula não no chat, que eu vou ficar irritado, tá? Então nem avisa pra mim se for gol do outro time, tá bom? Brincadeiras à parte, gente, olha pra cá. Eu queria, antes de começar a aula, anunciar pra vocês que tem uma nova turma do ProEnem se iniciando, né? Que é a turma Enem Pro 360, beleza? Eu queria te falar algumas coisas que essa turma vai ter. Pra você que por algum motivo não começou a estudar ainda, pra você que por algum motivo não começou ainda a sua jornada de preparação pro vestibular, se alguma pessoa ainda não começou esse processo de dedicação aí pro Enem, para poder começar e para poder correr atrás, né, desse sonho, que é o sonho de entrar numa universidade pública, né, esse que é o objetivo de tantas pessoas. Aí, primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, é que essa nova turma, ela conta com um plano de estudos, que é o plano personalizado. Ele é um plano que você vai entrar na plataforma do ProEnem, vai dizer o curso que você quer, vai colocar os dias que você quer estudar. Depois que você falar o plano que você quer, os dias que você quer estudar, você vai passar para uma segunda parte, que você vai dizer pra gente as horas do dia que você quer estudar. E o ProEnem vai criar um plano personalizado para a sua realidade, um plano de acordo com o seu dia a dia, com a sua rotina, aquilo que você realmente pode fazer, tá? Então essa era a primeira coisa que eu queria te mostrar, que essa turma contempla, que ela contém. A segunda coisa é te falar que essa turma, ela tem uma coisa chamada Sala do Meet, né? Que são salas de aula com os professores do ProEnem, tirando dúvidas ao vivo com vocês. Então uma aula para tirar dúvida, você entra lá, tem um professor tirando dúvida diretamente com você, né? Isso é algo muito bacana, tem de todas as matérias, tá? Para quem tiver essa turma. E uma outra coisa legal é que também tem as provas anteriores com resolução em vídeo. Qualquer prova anterior, de vestibulares anteriores, elas contêm resolução em vídeo e é bacana para você poder ver como os vestibulares cobraram esse conteúdo ao longo do tempo. A quarta coisa é que existe um banco de questões. Nesse banco de questões, você pode vir aqui, escrever a matéria que você quer, o tema que você quer, o tipo de questão que você quer e vão aparecer milhares de exercícios para você poder fazer, para você poder treinar, para você poder testar ali como você está na sua aprendizagem, na sua preparação, tá? Essa turma, ela tem um valor, né, de R$ 34,90, beleza? Mas você pode assinar com desconto, tá? E aí tem 2 cupons para você assinar com desconto aí, tá? Você pode usar o cupom ENEM23, ENEM23, ou você pode usar um cupom Vieira, tá bom? Tanto o cupom ENEM23, que é esse daqui, como o cupom Vieira, vão te dar um descontinho e a turma cai de R$ 34,90 para R$ 29,67. Tá bom? Tranquilidade? Renan, chega aí, deixa eu começar a falar com eles. Meus queridos, deixa eu falar uma coisinha aqui com vocês. A gente hoje vai ter uma aula que é uma aula bem interessante,
mas ao mesmo tempo uma aula bem polêmica, né? E quando eu falo bem interessante, bem polêmica, é porque o nome da aula, eu boto de forma até meio proposital, o nome da aula é raça. E aí você, antes da aula, já vi gente no chat ali colocando assim, não, mas raça não existe. Ah não, raça? Mas por que raça? Como assim? E isso antes da aula começar, né? Isso assim, antes da aula começar. E assim, eu gosto que vocês entendam uma coisa que é, o termo raça, ele é um termo muito polêmico, mas ele é um termo que tem a sua utilização, ele tem um termo que historicamente tem uma importância e uma relevância, e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Beleza? Tranquilidade? Espero que eu passe do slide aqui, Renan, e vamos lá, vamos para o slide, vamos começar. Primeira coisa a te falar é que o racismo, ele é um tipo de preconceito. Quando eu falo que o racismo é um tipo de preconceito, é porque existem dezenas de formas diferentes de você ser uma pessoa preconceituosa. Você pode ter preconceito com questão racial, você pode ter um preconceito cultural, que é o etnocentrismo, você pode ter um preconceito contra estrangeiros, que é a xenofobia, você pode ter um preconceito ligado à relação de gênero, você pode ter um preconceito ligado à questão da orientação sexual. Existem várias formas diferentes de você ser ou ter e efetivar um preconceito. Agora, o preconceito, ele deriva de algumas coisas. O preconceito ele deriva de algumas relações. Entre as relações que se deriva e que se criam o preconceito, nós temos primeiro o fato de o preconceito sempre derivar de uma generalização superficial. Como assim uma generalização superficial? O preconceito ele deriva da ideia de que todos os integrantes do grupo, de um grupo social, são iguais. Ou que todos os integrantes de um grupo social possuem as mesmas características. É eu dizer que todas as pessoas que são de uma religião são de um jeito. É eu dizer, por exemplo, que todas as pessoas que são de uma etnia são de um jeito. É eu falar que todos os moradores de um mesmo local possuem as mesmas características, os mesmos comportamentos, as mesmas formas de ser e de vivenciar. Então, assim, sempre que eu falar de preconceito, eu falo de um processo de generalização. Eu estou dizendo que todos os integrantes de um grupo são da mesma maneira. Segunda coisa, quando eu penso num preconceito, eu estou criando um estereótipo. Como assim um estereótipo? Eu estou criando a lógica de que os indivíduos, só por serem de algum grupo, ou só por serem de alguma religião, ou só por serem de algum lugar, ou só porque terem alguma orientação sexual, essas pessoas todas vão ter um comportamento estereotipado, ou seja, um comportamento que se repete. É eu dizer que toda pessoa negra vai agir de um jeito. É eu dizer que toda pessoa que vem de fora, que seja um africano, um asiático, um latino, vai agir de uma maneira. É eu dizer que toda pessoa que é cristã, ou que é judia, ou que é do candomblé, ou que é da Umbanda, existe e possui um certo comportamento. Então, primeira coisa, todo preconceito vem da ideia de que todas as pessoas são iguais naquele grupo. Depois que você classifica as pessoas como todas elas iguais, você parte para uma segunda relação, que é entender que essas pessoas que são todas iguais têm alguns comportamentos que se repetem. Como se todo cristão fosse fazer de uma coisa de um jeito. Como todo judeu fosse fazer uma coisa de um jeito. Como se todo ateu fosse fazer uma coisa de certo jeito. E a principal coisa, para te falar nesse primeiro slide aqui, é que todo preconceito parte de uma coisa chamada socialização. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém. Nelson Mandela tinha uma frase, né, que ele fala, ninguém nasce racista, torna-se racista. E essa frase do Nelson Mandela ela é fundamental pra gente. Por quê? Ninguém nasce racista. Ninguém nasce xenofóbico. Ninguém nasce machista. Ninguém nasce etnocêntrico. Nós nos tornamos isso tudo. Então, qualquer modelo ou qualquer formato de preconceito é sempre um formato que foi criado pela sociedade. É sempre um formato que foi difundido, divulgado, passado à frente culturalmente pela sociedade. E aí eu preciso te lembrar de uma outra aula nossa, que é a aula sobre socialização. Se você não lembra dessa aula, se você nunca viu essa aula, olha para cá e presta atenção. A socialização é o processo de aprender a viver na sociedade. A socialização é o processo em que nós aprendemos a viver em grupo, aprendemos a viver coletivamente. Esse processo ele deriva de várias informações. Você aprende a viver socialmente pela sua família, pela escola, pela religião, pelos meios de comunicação. Você aprende pelo seu bairro, aprende pelas pessoas que você convive. E aí, se você for racista, ou se você for homofóbico, ou se você for machista,
com certeza, algum grupo, ou alguns no plural, que passaram e que permearam a sua socialização, levaram você a essa realização. Porque o preconceito não é algo natural, não é algo intrínseco, não é algo que está no nosso sangue. O preconceito racial, né, não é algo que de alguma maneira a gente possa considerar que é algo, é normal. Não, não é normal. É algo que foi criado, difundido e divulgado através de aspectos sociais. Tá? Ele nunca é natural. E entre as várias formas de preconceito, nós vamos destacar uma aqui na aula de hoje, que é o preconceito racial. O preconceito racial, ele deriva de uma pressuposição de que existem raças humanas. Ou seja, quando eu falo do preconceito racial, eu parto de uma presunção da existência de raças humanas. Como assim acreditar que existem raças humanas? Acreditar de que as pessoas são divididas por raças e essas divisões permitem capacidades e habilidades distintas. Ué, Leandro, não entendi. Vamos pegar um cachorro como exemplo? Existem várias raças de cachorro. Algumas cachorros muito grandes, um pastor alemão, um doberman, um pitbull, um labrador e por aí vai. Outros cachorros bem pequenos, né? Cachorros como o Pinscher, cachorros como um Chihuahua, cachorros como um Yorkshire, cachorros como um Jack Russell e por aí vai. É óbvio que se eu pegar um cachorro muito pequeno e um cachorro muito grande, esses cachorros são de raças distintas. Consequentemente, são cachorros que possuem habilidades distintas. Existem algumas coisas que um Rottweiler vai conseguir fazer que um Pinscher não vai conseguir. Existem algumas coisas que um pitbull vai conseguir realizar que um cachorro menor não vai poder realizar aquela mesma função. Isso é porque são raças. Ou seja, se são raças, são habilidades distintas, são habilidades divergentes, são capacidades distintas daquilo que se pode realizar. E por que essa concepção de raça não serve para nós, seres humanos? Porque não existe uma habilidade que um homem branco consiga fazer que um homem negro não consiga. Não existe uma coisa que um homem negro não possa realizar. Como também não existe uma coisa que um homem branco, ou um homem chamado de asiático, ou de qualquer outro tipo de percepção humana, consiga realizar. E aí é a gente entender que a noção de raça, por si só, ela já é uma noção que na sua origem ela é problemática. Porque a noção de raça traz uma visão e traz uma estética que é da capacidade humana de realizar funções. Como se alguns indivíduos ou alguns grupos de indivíduos tivessem uma aptidão natural, intelectual, reflexiva muito melhor para fazer algumas coisas e outros grupos fossem grupos que tivessem uma inferioridade em relação a isso. Isso não é viável, isso não é possível. E aí eu quero que vocês compreendam que não existe essa diferença. Outro dia eu estava dando essa aula, foi ano passado eu acho, estava dando essa aula numa turma presencial, não era uma turma online. Né? Estava dando essa aula, falando com os alunos, conversando, dando uma aula, eu me empolgo dando aula bastante, tô falando, e aí um aluno levanta assim a mão. Professor, mas os negros sempre ganham medalha de ouro nas maratonas, nas corridas. E os brancos sempre ganham medalha de ouro nas Olimpíadas, na natação, por exemplo. Isso quer dizer que o branco ele tem uma capacidade melhor para nadar e o negro tem uma capacidade melhor para correr, por exemplo. Respira porque dá um pouquinho de raiva, né? Eu sei. Mas assim, o ponto que ele não deixou, que ele não percebeu e que ele não entendeu, o ponto fundamental é que ele não concebeu a questão social por trás disso. Se existem mais pessoas brancas, por exemplo, ganhando provas de natação, não é porque o branco tem uma aptidão para nadar. Não, não é por isso. É porque os países que têm mais pessoas da cor branca vão ser países que têm maior investimento na questão da natação. São países como a Austrália, são países como os Estados Unidos e algumas potências europeias. E os países que vão ter um investimento ou uma cultura muito forte ligada ao atletismo vão ser países da América Central, vão ser países da África e por aí vai. Vou te dar um exemplo bem simples que vai te ajudar a entender isso, tá? Pensa no Brasil. O Brasil é um país que constantemente lança e divulga grandes jogadores de futebol, né? Desde os anos 80, 70, 60, 50, nós temos grandes craques, Pelé, Leônidas da Silva, Garrincha, Ronaldo, Romário, Zico, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo. A gente sempre teve grandes jogadores de futebol. Quantos jogadores de beisebol famosos o Brasil tem? Quantos jogadores famosos de futebol americano nós temos? Quantos jogadores famosos de cricket ou de rugby nós temos? Ai, Leandro, mas a gente não tem esses jogadores porque o brasileiro, sabe, ele não nasceu com sangue para jogar rugby. Não, não é isso. Nós não temos porque nós não praticamos. Logo, você não tem como descobrir esse talento.
Logo, você não tem como descobrir se a pessoa vai ter ou não aptidão para isso. Isso é um exemplo para você entender que essas habilidades que nós acreditamos ser intrínsecas não são intrínsecas. Essas habilidades são habilidades que são descobertas porque socialmente isso é mais difundido. O Brasil descobre talentos de futebol o tempo todo porque o Brasil, sabe, ele tem alegria nas pernas, né? O Brasil nasceu para jogar futebol, não. É que o Brasil tem um campo em cada esquina. Toda escola brasileira tem uma quadra. E aí você vai ter, obviamente, a descoberta muito maior de pessoas aptas a jogar futebol. O Brasil, né? Reparou que o Brasil não ganha nada nas Olimpíadas de Inverno? Óbvio que não. Não tem neve no Brasil. Ai, Leandro, mas eu nasci com dom para esquiar. Vai esquiar no shopping, né? Só se for. Porque não tem. Então a questão fundamental para você perceber é que essa ideia da existência de uma capacidade, da existência de uma questão intrínseca ao indivíduo, isso não vai existir. É a socialização. É você ser ensinado, é você ser estimulado coletivamente, socialmente para aquilo. Beleza? Tranquilo? Uma segunda coisa importante para a gente falar é a questão da visão etnocêntrica. Por que visão etnocêntrica? Vou te dar uma informação agora, eu quero que você guarde isso, porque isso vai ser importante para o seu vestibular. Tá? Olha para cá. Não existe racismo que também não seja etnocêntrico. Ué, Leandro, como assim? Vou repetir. Não existe racismo que também não seja etnocêntrico. O racismo, ele se refere à ideia de que um grupo de uma raça distinta é inferior a você. Quando você entende que um grupo é inferior a você pela sua questão da raça, você naturalmente inferioriza a cultura daquele grupo. Você naturalmente inferioriza a cultura daquele agrupamento. Então, sempre que você for racista, ou sempre que você tiver um comportamento racial pejorativo, você está sendo também etnocêntrico. Porque você vai diminuir a cultura daquele grupo. Não é à toa que os grupos que socialmente e historicamente sofrem preconceito racial sofrem também um preconceito cultural. Não é à toa que o samba foi marginalizado no Brasil, que o funk até hoje é marginalizado, não é à toa que o rap foi e é marginalizado, não é à toa que religiões de matriz africana, como o candomblé ou como a umbanda, são marginalizadas. Ou seja, sempre que uma cultura vem de forma majoritária de um grupo social que é visto inferior racialmente por alguns indivíduos, existe conjuntamente a isso um preconceito também cultural. O racismo e o etnocentrismo estão juntos. O racismo e o etnocentrismo estão conjugados. Eu vou ter que parar a aula porque estão falando que foi gol. Foi gol de quem, Renan? Gol do Flamengo? Aí sim, até a aula vai melhorar agora. Vamos lá, vamos continuar. Olha pra cá. Também existe uma coisa importante que é o seguinte, quando eu falo do racismo, tá? Quando eu falo do racismo, eu falo de uma coisa que é a ideologia. Olha, por que ideologia? O racismo é um conjunto de ideias. O racismo não existe na prática. E veja bem, deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer agora. Racismo não existe de forma factual. O racismo é uma questão que é uma ideologia criada por um grupo para dominar outro grupo. Sabe por quê? Sempre que existe uma relação racial, toda relação racial tem um beneficiado e tem um prejudicado. Toda relação racial tem um beneficiado e tem um prejudicado. E se existe um grupo que está sendo privilegiado pelo racismo, se existe um grupo que está sendo privilegiado pela questão racial, é porque ele é uma ideologia de um grupo para dominar outro grupo, para, obviamente, gerar um controle sobre outro grupo. E aí eu quero te mostrar uma coisa que é, o racismo no Brasil, nós costumamos dizer que ele é um racismo estrutural. O que significa essa frase, esse termo, né? Racismo estrutural. É um racismo que está nas entranhas do Brasil. Ele está na nossa estrutura, ele está na escola, ele está na religião, ele está na mídia, ele está nas ruas, ele está nas praças, está no livro didático, está no programa de TV, ele está na novela, ele está em todo lugar. Ele está na estrutura social. Sendo assim, o racismo brasileiro sempre existiu, desde que o Brasil se entende como um país colonial, né, dominado pelos portugueses. Agora, esse racismo ele vai ganhar um novo porte, ou ele vai ganhar um novo floreio a partir do século XIX. No século XIX, nós vamos ter uma mudança em como esse racismo vai ser observado. Diretor, vem comigo. Olha pra cá, gente. Quando eu falo com você sobre a questão racial, né, essa questão racial no Brasil,
eu falo para você de uma questão importante que é, quando nós estávamos lá no século XIX, né, e quem não é muito bom em história, né, século XIX é mais ou menos ali 1800 de uns quebrados, no final do século XIX, os negros escravizados vindos da África, eles vão ser libertados. Né? A famosa Lei Áurea, e as pessoas falam assim, ai, a Lei Áurea, né? Feita pela princesa Isabel, ai, que herói, que heroína, para com isso, né? A Lei Áurea, ela é fruto de muita luta dos próprios negros, e não de uma pessoa que simplesmente assinou um documento. Agora, uma coisa importante é você entender que essa questão racial do século XIX, ela é muito marcada por uma outra coisa, que são as chamadas teorias eugênicas, tá? Como assim teorias eugênicas, né? Quando nós estávamos, né, no século XIX, vai começar a surgir na Europa um conjunto de teorias que nós chamamos de teorias eugênicas. Essas teorias eugênicas acreditavam que existe uma diferença genética entre brancos e negros. E essa diferença genética entre brancos e negros é uma diferença tão grave e tão fundamental que gera as habilidades, onde os brancos vão ter algumas habilidades, os negros vão ter outras habilidades, e essas habilidades são distintas. Quem está criando essas teorias eugênicas vão ser, obviamente, europeus. E esses europeus que estão criando essas teorias eugênicas vão estar dizendo que os brancos são superiores aos negros geneticamente. Ou seja, eles vão estar dizendo que existe uma perspectiva genética intrínseca a nós que faz que o branco seja superior. O primeiro grande autor a falar sobre isso, que chega suas ideias ao Brasil, é um cara chamado Gobineau. Arthur Gobineau. Beleza? Arthur Gobineau. O Gobineau, ele vai ser um cara, né, que ele vai dizer o seguinte. Ele vai ser um cara que vai dizer que o Brasil, assim como os Estados Unidos e assim como alguns outros países, que são países miscigenados, que misturam perspectivas diferentes de etnias, são países fadados ao fracasso. Ué, Leandro, como assim fadados ao fracasso? O Gobineau dizia, né, que um país como o Brasil, que misturou perspectivas raciais distintas, é um país fadado ao erro, fadado ao equívoco. O Brasil, os Estados Unidos e alguns outros países do mundo que tiveram ampla miscigenação são países que vão errar, são os países que vão, obviamente, falhar. Vão ser países já atrasados, já arcaicos, não avançados. Porque, segundo ele, quando você miscigena um povo e mistura brancos e negros, você leva o pior daquele povo. Você leva o pior daquele povo para esse novo indivíduo que é gerado. Ele falava uma frase que é o seguinte, ó, ele dizia assim, a miscigenação gera degeneração. A miscigenação gera degeneração. E aí, autores como Gobineau vão acabar sendo grandes estimuladores de uma coisa que é a seguinte, eles vão estimular o branqueamento. O que era esse branqueamento? Eles vão estimular que nós devemos branquear o Brasil, branquear o nosso país. Eles vão estimular que você precise cada vez mais ter brancos para os brancos se relacionarem entre si e não haver a miscigenação. Olha o tamanho da doideira. E aí quando você vê, por exemplo, quando acabou a escravidão no Brasil, ao invés de pegar as pessoas que foram escravizadas da África e vieram para o Brasil e pagar salários a elas, não. O que acontece é, traz de imigrante europeu, traz de italiano, aí traz de espanhol, traz polonês, vem para trabalhar no Brasil. Porque não se queriam negros no Brasil. A intenção era que esses europeus ajudariam a branquear o país, a branquear nossa nação. Arthur Gobineau era amigo pessoal de Dom Pedro II, né? Então as ideias do Gobineau ficaram muito fortes e muito representativas no Brasil, porque a ideia era desaparecer com os negros brasileiros. Algo que também aconteceu em alguns outros países da América Latina, como a Argentina e Chile, por exemplo. Só que lá esse processo de branqueamento foi muito mais bem sucedido, se é que a gente pode falar que isso tem a ver com algo bem sucedido, mas foi realizado. O Brasil, até pela quantidade de pessoas escravizadas ao longo do tempo, não foi realizado esse processo de forma efetiva, mas foi tentado, porque existia essa noção eugênica vem de eugenia, uma superioridade de um grupo em relação a outro, que vai acreditar que devemos branquear o nosso país. Vai existir um segundo cara chamado Cesare Lombroso.
Lombroso, olha o nome do infeliz, Cesare Lombroso, que era um médico italiano, e esse cara aqui, o Cesare Lombroso, ele falava algo pior. Ele falava o seguinte, que dá para você criar uma coisa chamada estigma. O que é essa coisa que ele está falando aqui, chamada estigma? Ele está dizendo que dá para a gente prever comportamentos de acordo com a relação étnica e racial que a pessoa possui. E aí ele vai fazer uma pesquisa que vai ser uma pesquisa em presídios, né? Por isso que muitas pessoas vão falar que ele é o pai do estudo criminal. E de fato ele tem contribuições para a criminologia, para o estudo criminal. Mas assim, o Cesare Lombroso vai ser um cara que vai nos presídios da Europa à época e vai começar a fazer análises nos presos. Análises essas que nós chamávamos, né, de análises ligadas à antropometria. O que são essas análises baseadas na antropometria? Antropometria significa o estudo e o cálculo de partes do corpo humano. Então ele calculava, por exemplo, o tamanho da envergadura dos braços das pessoas. Ele pegava o braço das pessoas e calculava essa envergadura. Ele vai pegar, por exemplo, calcular o tamanho do nariz. Calcular, por exemplo, o tamanho do crânio do indivíduo. E aí ele vai chegar a padrões estéticos, padrões de fenótipo que a gente chama, padrões corporais. E aí ele vai dizer uma coisa que é a seguinte, ele vai dizer que algumas pessoas têm mais estigma, ou seja, têm mais capacidade de realizar algumas funções do que outras. E quando ele vai nos presídios e começa a avaliar esses presos, fazer essas medições do corpo humano para com esses presos, ele vai chegar a uma conclusão de que os presos, na sua maioria, são negros. E ele vai dizer o absurdo de que os negros têm maior propensão a cometer crimes. Que o negro nasce com uma perspectiva intrínseca, uma propensão a cometer um ato de criminalidade. Então, o negro tem maior propensão a cometer um crime. Um crime. Olha o tamanho da doideira. Chegou a se propor na Europa, em certo momento, gente, que os negros fossem presos, né, previamente. Porque assim, é negro, vai fazer um crime em algum momento, então prende logo, prende antes. Olha o tamanho da barbárie. Então, quando a gente fala de racismo, o racismo é algo histórico. Ele não vem do nada. Ele vem de um conjunto de ideias que as pessoas foram construindo ao longo do tempo, foram elaborando ao longo do tempo, tá? Deixa eu responder algumas perguntas ali, né? Vamos lá. Gente, agora que eu vi que eu tô aqui no cantinho. Perguntas aqui. Primeira, o Marcos mandou assim, ó, boa noite, prof. Essa questão de nascer preconceituoso, tornar-se preconceituoso, se enquadraria com o pensamento de Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe? Marcos, nós vamos ter aula de Rousseau em breve, tá? A preocupação do Rousseau era outra, tá? Tem a ver mais com uma questão ligada à violência, tá? E não violência física mesmo, tá? Outro autor falou, Gisele, professor, isso aconteceu na Ásia? Gisele, isso o quê, exatamente? A questão das teorias geogênicas também chegaram até a Ásia, tá? Ellen falou assim, é verdade que os Estados Unidos usaram a Libéria para tentar fazer isso? Olha só, Ellen, muitos países colonizadores, tá, vão realizar coisas semelhantes, assim, de domínio étnico, racial, em países da África, tá? Eu não vou falar especificamente só dos Estados Unidos, que seria até ingrato, né? Somente falar dos americanos, mas países como Inglaterra e França também fizeram realidades semelhantes, tá? Os europeus, olha isso aqui me dá muita raiva. Os europeus, eles foram para a Europa, né? Desculpa, eles foram para a África e na Ásia no século XIX dominar aquela região. Olha isso. Eles foram lá dominar porque eles queriam mercado consumidor e matéria-prima. Queriam dinheiro, né? Só que era muito feio falar que querem dominar um local por dinheiro. Ai, vou levar, vou roubar. Não, a gente não é ladrão, a gente é europeu, olha como somos chiques. E aí os europeus diziam que estavam indo para lá levar civilização. Estamos indo para lá levar civilização para esses povos. E aí os europeus usavam um termo que era o fardo do homem branco. Olha isso, fardo do homem branco. Como se fosse um peso ao homem branco, ter que levar civilização para povos incivilizados. Respira fundo. Tem uma pergunta de alguém perguntando se existe racismo reverso. Não existe. Próxima.
Passa aí. Simon perguntou assim, professor, Fanon é um autor difícil de ler? Qual livro você indica começar? Cara, Simon, Fanon é um dos maiores autores sobre o tema que existem, né? Se você quiser ler um livro sobre ele, eu recomendo o livro Máscaras Negras, né? Peles Negras e Máscaras Brancas, uma coisa assim, tem a ver com máscaras. Esqueci o nome agora, eu li na faculdade faz muito tempo e é um livraço, tá? É um livraço. Acho que é Pele Negra e Máscaras Brancas. Confere pra mim, Renan. Joga no Google aí pra mim. É isso mesmo, Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Eu li na faculdade faz muito tempo, Franz Fanon, né? É um livraço, vale muito a pena a gente ler, tá bom? Deixa eu ver se a pergunta ali tem. Eduardo mandou assim, professor, aquele quadro, A Redenção de Kant, é um quadro racista? Que visava uma certa eugenia branca ou até mesmo um embranquecimento da sociedade? Com certeza, Eduardo, tá? A gente vai ver, vocês vão reparar que na próxima aula, eu vou começar a aula com esse quadro, tá? Nossa próxima aula, eu começo a aula usando esse quadro, tá? Então fica tranquilo que a gente vai falar sobre ele. Tem mais uma pergunta ali embaixo. Nathalie, na verdade. Boa noite, Leandro. Essa ideia de superioridade de raças é defendida por qual autor? Pode-se dizer que a defesa dessa ideia é baseada na visão antropológica evolucionista? Veja bem, Nathalie, nesse momento tem vários autores defendendo essas ideias. E essas ideias, elas meio que se interligam, né? O racismo com o positivismo, com o evolucionismo, com o darwinismo social, são todas visões que acreditam num homem mais evoluído, que vai haver uma evolução. E essa ideia de que vai haver uma evolução prevê que se existe uma evolução, existe alguém menos evoluído, né? Então sempre é um processo problemático. Ana Luísa, então o racismo estrutural quer dizer que somos todos racistas mesmo que sem querer? Também, Ana. Todos nós somos um pouco racistas. Temos uma estrutura racial, social, coletiva, que nos estimula a isso ou que nos incentive, autoriza isso ao longo do tempo. Então isso vai ser algo compartilhado e vai ser algo difundido mesmo que sem você pensar sobre isso ou agir propositalmente sobre isso. Por isso que é algo tão difícil de combater. Eu estava dando uma aula outro dia e um aluno falou assim, Leandro, mas tem negros que são racistas. É claro que vão ter. Vão ter negros racistas, vão ter gays homofóbicos, vão ter mulheres machistas, porque a estrutura é feita para ser dessa maneira. É um comportamento estrutural que está presente em toda a sociedade. Então, não é porque a pessoa é daquele grupo social que ela não vai conseguir se desapegar disso pura e simplesmente, tá bom? Beleza, vamos continuar. Aqui depois, para quem quiser, tá, gente? Tem aqui o Gobineau, tem o Cesário Lombroso, a fotinha dele para vocês verem e o ano de nascimento também deles. Só uma coisa, essas ideias vão ser tão fortes que elas vão chegar no Brasil, tá? Vão chegar no Brasil e chegam no Brasil principalmente por esse cara aqui, que é o Raimundo Nina Rodrigues. Raimundo Nina Rodrigues era um médico brasileiro, e ele vai ser um médico brasileiro que vai difundir essas ideias amplamente em nosso país, tá? Ele vai levar à frente essas ideias aí do Lombroso no Brasil, né? De que o negro era mais propenso à criminalidade, tem que se prender o negro previamente e por aí vai, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando no chat ali. Tá falando, a Beatriz, eu tô, Leandro, que eu fico zoando falando isso, né? Mas não é por mal, não. Olha só. Vamos continuar aqui. E aí, nesse contexto todo, é óbvio que vai surgir, né, um movimento negro, né? É óbvio que vai surgir um movimento negro enraigado, lutador, que vai ser um grupo de pessoas que vai tentar combater esse racismo no Brasil, né? Qual é a função do movimento negro? O que almeja o movimento negro, né? Eu não tenho nenhuma legitimidade para falar pelo movimento negro, né? Para começar, eu sou branco. Mas uma outra coisa que a gente pode pensar é que dá para a gente entender que o movimento negro é um movimento social e esse movimento social nos vestibulares, ele é sempre colocado como um movimento que busca algumas coisas. Primeiro, é um movimento social que busca redimensionar a questão racial na sociedade, ou seja, mudar como a sociedade observa a questão da negritude, mudar como a sociedade observa a questão do negro. Segunda coisa, é um movimento que vai buscar denúncia. Vai buscar denunciar atos racistas, atos de injúria racial, atos ligados a esses conflitos. Outra coisa, é um movimento que vai buscar a reeducação, né? Reeducação da população, ou seja, vai estar presente na mídia, vai estar presente na internet, vai estar presente nas redes de comunicação, vai estar presente nas escolas, para tentar mudar a forma como a questão da negritude é observada. Uma outra coisa importante é que vai ser um movimento que vai realizar pressão social em órgãos do governo para que se faça e que se busque políticas reais de combate ao racismo, né? E talvez mais importante,
é um movimento que vai buscar a mobilização social, que vai buscar mobilizar os negros dentro da sociedade, né? E essa mobilização ela vai se dar a partir de manifestações, movimentos, passeatas, participações, palestras, tudo isso está ligado aí ao movimento social, que é o movimento negro. Só para a gente terminar, eu queria falar com você de duas coisinhas. Existe hoje em dia um termo que é a palavra raça. Essa palavra, que é uma palavra tão utilizada, ela tem algumas questões. Lê comigo aqui, lê comigo. Termo raça, apesar dos questionamentos feitos pela antropologia ou outras ciências, ainda é o termo mais usado nas conversas cotidianas, na mídia e nas conversas familiares. Então, quando você fala o termo raça, por mais que ele não esteja certo antropologicamente falando, não tem problema. E quando eu falo que não tem problema, é porque é um termo que é tão cotidiano, está na mídia, está no jornal, está em todo lugar, que é normal a gente utilizá-lo. Então você vai ver professores utilizando, eu vou utilizar porque é um termo cotidiano. Né? É um termo que cotidianamente foi colocado a isso. Agora, nós temos que entender que não é porque a gente usa o termo raça que elas vão existir, não do ponto de vista da diferenciação. Tá? Então, esse termo ainda é tão utilizado, né, porque, né, ainda é um termo que dá a dimensão clara da separação que a sociedade cria sobre essa questão, sobre esse tema. E aí, né, o termo social que a gente deveria, teoricamente, utilizar, pura e simplesmente, seria a questão étnica. Mas o fato é que a etnia não dá conta do abismo da diferenciação que foi criado socialmente ao longo do tempo. A etnia seria levar em conta não somente as questões estéticas, raciais, mas também questões como tradições, cultura, território, língua, monumento histórico, tudo aquilo que representa de fato um grupo, que representa de fato um agrupamento social que pertence a certos indivíduos que estão presentes dentro da sociedade. Eu coloquei aqui no slide para vocês, tá? Algumas coisas que não caem no vestibular, mas que eu coloquei como curiosidade para vocês, tá? Então quem quiser depois baixar o slide para poder ler aí, coloquei algumas questões sobre racismo e preconceito, como funciona a estrutura, coloquei algumas questões de como o racismo pode ser individual ou institucional, e coloquei também algumas questões aqui no final, né, de formas positivas e negativas do que a gente chama de discriminação, e também coloquei aqui no slide, né, uma parte sobre cotas, né, que cota não vai cair diretamente no vestibular, mas é algo que é bom que vocês saibam do que se trata, tá? Esse aqui é o material que eu fiz para vocês, vou estar com vocês aí, para vocês posteriormente terem acesso, tá? Não é cobrado no vestibular, mas faz bem para a vida, né? Na próxima aula, a gente vai ter mais uma aula ainda, nós vamos falar sobre, vamos continuar falando de questão racial, só que vamos focar diretamente de como que o Brasil trata do tema. Tá? Essa aula foi uma aula mais genérica, eu falei de raça, de racismo, falei de preconceito, de socialização, teorias eugênicas. Na próxima aula vamos falar especificamente da realidade brasileira, que é a parte que mais cai no vestibular sobre esse tema. Tranquilo? De boa? E assim, só para terminar essa aula, teve uma pessoa durante a aula ali que perguntou o que era racismo reverso, né? E eu não respondi. Vocês viram que eu não respondi. Eu só falei assim, não existe, ponto final. Sabe por quê? Porque uma coisa fundamental para a gente tentar combater o racismo é a gente falar sobre ele de forma adequada, é a gente falar sobre ele com embasamento, é a gente falar sobre ele realmente com respeito ao processo histórico e aos conflitos e às disputas que se envolvem em relação a ele. Então é muito importante a gente não propagar certas desinformações. Racismo é uma coisa que mata. E tudo aquilo que gera um problema tão grandioso como a morte de alguém deve ser trabalhado sempre com muito respeito, com muito cuidado, com muita atenção, evitando-se brincadeiras e principalmente levando com seriedade algo que é tão caro, né, para tantas pessoas. A questão racial no Brasil é fundamental, ela tem que ser falada, ela tem que ser debatida e o Enem faz um papel muito bom nisso. O Enem faz um papel fundamental porque eu nunca vi uma prova do Enem, nunca vi. São 10 anos aí que eu estou trabalhando com isso, que não falasse sobre questão racial no Brasil. Nunca teve. É o tema de sociologia aí que mais cai junto com cultura, porque sempre tem uma questão falando de escravidão, de racismo. Então é importante vocês ficarem muito atentos a esse conteúdo, para a vida e também para o vestibular. O vestibular passa, vocês vão passar no que vem na faculdade. A questão de você se conscientizar sobre esse tema vai durar para sempre. Forte abraço, tchau, tchau. Assista nossas aulas na hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.